composto de 10 vídeos. Este é o primeiro da série Crenças e Realidade do mini curso que nós estamos abrindo hoje, agora, aqui, com fé. Vamos falar a respeito do que significa suas crenças. Primeiro, abordando a fé. O que é fé? É o nome que damos ao pulso, ao impulso, ao movimento. Como assim, Lu? Você já percebeu que você faz sempre movimentos de impulso quando você deseja algo? Que há uma espécie de ímpeto para você realizar coisas? Isto é a fé. Nós somos energia. E esta energia tem suas características, que nós chamamos de emoção ou emoções. A fé é uma delas. Eu gosto muito de trabalhar com a metafísica umbandista. Eu consumo muito os livros de Rubens Saraceni, que é uma pessoa, um babalaorixá, um sacerdote, já falecido há alguns anos, e cheguei a fazer vários cursos com ele, e ele fez algo fantástico, que é basicamente codificar a chamada Umbanda, que é um culto de matriz africana, em relação aos chamados orixás, que significa o quê? Energia. Mais nada, orixá é energia. Nós individualizamos a energia e aí damos nomes e características. E a fé, representada por Oxalá, ou Jesus, ou Mestre Sananda, ou até mesmo algum outro avatar que traga a mesma mensagem crística, é o nome deste impulso. Eu acho incrível poder estudar a chamada fé, entendendo que fé você tem em qualquer coisa, dependendo das suas outras características, como por exemplo o conhecimento, que dentro da Umbanda inclusive é um orixá, ou seja, uma energia. Oxóssi é a energia do conhecimento, é a energia relacionada ao mundo vegetal, que está relacionado ao conhecimento também. Eu não estou aqui para falar de Umbanda, logicamente, mas vira e mexe você vai me ouvir falando, me ver falando a respeito disso, porque eu considero a Umbanda hoje a religião mais metafísica de todas. Isto porque, conforme você começa a atingir a simbologia de tudo isso, você simplesmente fica encantado. Mas, deixando um pouco a Umbanda de lado, para não ficar partilhando preciosismos, vamos falar a respeito dessa questão chamada fé. Às vezes as pessoas me dizem assim, nossa, você sabe que eu declarei para o universo, para ele mesmo, porque nós co-criamos uns com os outros, já que nós somos o universo, nós somos Deus Pai, Deus Mãe, nós somos tudo o que existe, então eu estou co-criando dinheiro. E você sabe, menina, que eu recebi uma mensagem, um e-mail, falando que havia para mim uma fortuna, uma herança, lá em determinado país? E eu digo, tome cuidado, porque quando você deseja algo, o universo não quer saber o que você deseja. Os valores morais são seus, e é por conta disso, inclusive, que os Abraham dizem assim, ó, quando você começar a criar algo, tudo que lhe aparece, você pode entender como sinais. E você pode continuar dizendo, não, universo, não é isso que eu quero. Eu quero outra coisa, eu quero isto aqui. Ou seja, você vai tendo a oportunidade de fortalecer, de esclarecer, de se tornar mais lúcido em relação àquilo que você quer. Quanto mais confuso, mais demora. Essa é uma forma meio que infantil, graciosa, de nos ensinar a metafísica da vida, que é bastante abstrata. Então a fé, enquanto este pulso que fazemos, esse ímpeto que temos, também é um assunto abstrato. E aí damos o nome de fé, inclusive designamos uma entidade, ou seja, antropomorfizamos a energia, e aí individualizando-a, nós damos um nome aí de Oxalá, de Jesus, de Mestre Sananda, de Cristo e por aí vai. Não há nada de errado nisso. A questão é que você não vai poder ficar muito tempo nisso. É interessante você se ampliar.
certo? Mas, voltando para a fé é o que faz você se levantar da cama. Se você não tiver fé, você não consegue dar conta de seus recados. E por aí, por essa sensação, esse impulso, esse ímpeto, você já entende o que significam crenças. Você acredita em qualquer coisa, você tem a capacidade de acreditar em qualquer coisa. E é quando você acredita que você acaba criando evidências. Você dá significado às coisas que lhe ocorrem. E aí você aprova e prova que aquilo é aquilo que você pediu. As nossas crenças, elas podem ocorrer em relação a qualquer coisa. Esses dias eu estava lendo um material fazendo na verdade um paralelo entre o livro de Enoque e a existência de Jesus. Eu não quero entrar nesse tema sobre a existência de Jesus, porque esse tema, em relação à metafísica de Sete, que é a metafísica sobre a qual falamos no nosso grupo, que é o Jardim Sagrado, é um tema bastante polêmico, mas nesse livro, falando a respeito de Enoque, a autora fazia correlacionamentos entre Jesus, o que Jesus supostamente teria dito, e aquilo que Enoque teria dito. Quando eu comecei a ler aquilo, eu pensei, nossa, que salada, conhecimento é tudo. Joguei o livro fora. Por que eu fiz isso? Na verdade eu não joguei fora, eu passei adiante, eu faço doações dos livros quando não os quero mais, quando já os li. Mas por que eu fiz isso? Porque aquelas informações não eram compatíveis com aquilo em que eu acredito. E no que é que eu acredito? Que nós vivemos em universos paralelos, que tempo não existe, espaço tampouco, que eu consigo criar a minha realidade, que a vida tem sim esse aspecto mágico. Por quê? Porque eu sou cria de Sete. Aquele canalizado pela Jane Roberts de 1963 a 1984. E depois acabo tirando uma palhinha apaixonante nos Abraham, canalizados pela norte-americana Esther Hicks de 1984 até os dias atuais. Mas é que Sete é apaixonante. Então quando ele fala a respeito das chamadas crenças, nos dando inclusive técnicas práticas para percebermos que realmente tudo aquilo no qual acreditamos gera um resultado e por conta disso, falando para que a gente consiga clarear um pouco essa questão da fé, esse impulso, esse ímpeto, ele acaba se tornando logicamente entre aspas, um ídolo. Não um ídolo que eu cultue, nada disso. Mesmo porque Sete diz que você não tem que cultuar ninguém, exceto esta força, esse poder que você tem, essa vitalidade que você tem quando você entra em contato com a fonte, ou inominável, ou a inominável, o mistério que garante essa jornada, prazer a essa jornada. Então, quando você acredita nas coisas que acredita, você vai conseguir evidências para essas coisas nas quais você acredita. E você acredita porque você é de uma natureza, você tem um nível evolutivo próprio, e enquanto você continuar defendendo as suas crenças, sem entender, na verdade, que as suas crenças são tomadas de algum outro, e que muitas vezes elas não geram os resultados que você deseja em sua vida prática, vai ficar bastante complicado você ter os resultados desejados. O que fazer então, se você tem um impulso, uma tendência à fé? E essa tendência à fé faz com que você praticamente acredite em tudo o que você quiser, de acordo com o seu nível evolutivo, de modo que você acaba tendo a realidade desejada através desse tipo de fé. Sim, a realidade desejada, você ouviu bem. Porque veja, se você tem fé em algo e você obtém um resultado e você não gosta desse resultado, é porque é esse resultado que você está querendo. Por quê? Porque você está tendo esse tipo de fé, ou seja, esse tipo de crença. Mas espera um pouco, se você tem essa tendência à chamada fé, essa característica vibracional que lhe lança para aquilo que chamamos de fé, que tipo de fé eu deveria ter? Sim, porque você vai ter que ter fé em qualquer coisa.
A consciência é neutra, porque é energia. E nós seguimos modelos de realidades, modelos para entendermos, modelos para nos referenciarmos, como se estivéssemos num grande plano aberto e precisamos de placas. Essas placas denotam a nossa fé. Por exemplo, você está andando em uma rua e vê uma placa dizendo: você deseja água? Vá por aqui. E aí você segue aquela placa e você encontra água. E você me fala: mas é claro que tinha água lá. Porque você tem fé. Você tem tanta fé que você acabou encontrando uma plaquinha que dizia água ali. E você conseguiu. No entanto, às vezes você passa em alguma rua e você vê escrito água e você vai e não tem água. Só que você não presta atenção a isso, você não questiona, porque logo em seguida você continua tendo fé, tendo crença, e você cria uma plaquinha, e aquela plaquinha diz novamente água, e você vai e aí você encontra a água. Percebe? Quando nós encontramos plaquinhas dizendo água, e logo em seguida encontramos plaquinhas que diz água, mas não é água, o que ocorre é que você está tendo sinais do universo, ou seja, seu desejo ainda não está tão claro, então você cria plaquinhas ou evidências do seu desejo, e aí essas plaquinhas, essas evidências não lhe levam à materialização do seu desejo. E você continua trabalhando, ajustando esta característica vibracional que chamamos de fé, que é o impulso de continuar buscando aquilo que você deseja, aquilo que você quer. É interessante nós começarmos a nos questionarmos a respeito das coisas. Aliás, eu adoro o Sete por causa disso, porque ele nos dá essa liberdade de nos questionarmos e através de algumas placas nós mesmos nos direcionarmos por essa energia que cria mundos, como dizem os Zeibs, e aí os Zeibs são os Abraham, tá? É o apelidinho deles, né? E quando você começa a trabalhar com essa energia que cria mundos, você está criando. Olha que interessante. Você tem a característica vibracional, já que você é uma energia, e essa característica ela é chamada de fé. E você continua tentando, ou seja, fazendo pulsos, fazendo movimentos, indo, buscando. Ao fazer isso, você está clareando o seu desejo, o seu foco, e daqui a pouco você consegue manifestar aquilo que você deseja. É essa a parte sobre a qual eu gostaria de falar quando estamos falando a respeito de crenças e realidade. Porque, inicialmente, o assunto fica meio confuso. Porque se eu tenho fé e uma hora eu tento e não dá certo, outra hora eu tento e dá certo, e mesmo na hora que eu tentei e não deu certo sim, porque vivemos num universo de inclusão, um universo que está se construindo, se fazendo. Então que bagunça é essa? A bagunça não é bagunça. Você só precisa entender que tudo aquilo que você intenta fazer, você faz e gera o resultado. Mas se você estiver aberto para o fato de que você vai fazer um movimento e pode não ter o resultado desejado, o seu movimento fica muito mais claro. E aí quando você faz esse impulso, quando você realiza este ímpeto, essa dinamicidade, você cria com maior rapidez. Lu, isso é tudo muito louco. Não é melhor eu ficar acreditando aqui que eu crio minha realidade em tudo que eu quero? Claro que é. Se você deseja, tudo bem. Eu é que tenho o hábito de pensar o seguinte: quando algo não sai do jeito que eu desejo, eu preciso questionar isso. E metafísica serve a esses. Para que a gente que realiza coisas, ou tenta realizar coisas que não saem do nosso jeito, a gente quer entender como é isso. E ao fazer isso, estamos também fazendo o nosso pulso, o nosso movimento. E quando fazemos esse movimento, estamos criando de uma forma muito mais clara. Eis o caminho dos ascensos. Nosso Crenças e Realidade está começando hoje. Hoje falamos sobre fé. Espero que você tenha entendido o que é fé, esse pulso, esse movimento. E se você tem essa fé
E tudo pode acontecer, inclusive aquilo que você não deseja, então é melhor a gente ficar mais pianinho, mais devagar. Perceber o nosso poder, aclarar a nossa mente. E no próximo vídeo vamos falar de como trabalhar com esta fé para aclarar esta característica vibracional da sua energia, ou seja, da energia que você é. Nos falamos no próximo vídeo e um excelente dia para você.